Continuamos então com a programação Manancial nesta semana. Nesta oportunidade estou falando sobre o atributo de Deus, fidelidade. O atributo de Deus, fidelidade. Eu falei no bloco anterior sobre um momento que nós estamos vivenciando na história humana, da crise de fidelidade. Na verdade, na fidelidade, esta crise com relação à fidelidade entre os homens sempre existiu. Mas não existe crise de fidelidade naquele que se relaciona com Deus, porque Deus é fiel. O homem pode até ser infiel, ele se esforça, uma hora ou outra ele se mostra, age com infidelidade diante de Deus. Mas Paulo diz, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ora, se Deus é fiel e ele não pode negar-se a si mesmo, como que eu não vou buscar ter um relacionamento com Deus que é fiel? Nós nos esforçamos nos relacionamentos sociais a fazer uma seleção de pessoas. Quero me aproximar, quero vivenciar, quero que tenha na minha rede de amizades, na minha rede de sociedade, quero me relacionar com pessoas que sejam honestas, que sejam fiéis, para que eu não me dê mal, para que eu seja minimamente prejudicado, naquilo que for possível. Mas neste plano e neste projeto que é, claro, meramente humano, nós somos limitados. Não tem como você identificar com precisão, com exatidão, quem são as pessoas fiéis e quem são as pessoas infiéis. Porque se trata de personalidade, de caráter, e as pessoas, elas dissimulam. As pessoas, muitas vezes, nem todas as pessoas, evidentemente, elas aparentam uma coisa e na realidade são outra, é outra coisa. Então, diante desta condição que é de caráter, é uma questão de foro íntimo, muito pessoal, muito particular, nós nos tornamos limitados para identificar aqueles que são e aqueles que não são infiéis. Diante disso, então corremos o risco de, no nosso relacionamento social de pessoas, nos relacionarmos, termos amizade com pessoas que sejam infiéis, com pessoas que sejam desonestas, que não sejam realmente aquilo que nós esperamos que seja. Mas, no quesito relacionamento com Deus, nós estamos seguros, nós estamos certos, porque Deus tem dado para com os homens prova da sua grandiosa fidelidade, do seu grande amor, porque Ele nos ama incondicionalmente. Um texto que eu sempre, vez por outra, estou fazendo menção aqui no programa, é a palavra que Paulo escreve aos cristãos romanos, no capítulo de número 5 e o verso de número 8. Olha que palavra linda, da condição de amor de Deus, incondicional amor de Deus para conosco, na obra de Jesus Cristo. Deus manifesta a sua fidelidade, independente da nossa condição de fidelidade ou não para com Ele. Olha o que ele diz aqui no verso de número 8, o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Romanos, o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele dá prova deste seu manifestar gracioso nesta sua ação de fidelidade. Lá atrás, o homem se rebelou diante de Deus, desobedecendo, ainda lá no Éden, no livro do Gênesis.
não é? O homem então foi separado diante de Deus, ele rompeu a comunhão. Esse rompimento de comunhão partiu do homem. Deus tinha dito de forma muito clara: olha, da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Olha que palavra fiel de Deus, aconselhando o homem, orientando o homem, esclarecendo o homem. O homem preferiu não ouvir a voz de Deus, dar ouvidos à voz de Deus, preferiu dar ouvidos à voz da serpente, à voz do diabo, do enganador, não é? O enganador, segundo as Escrituras diz, aquele que debilita as nações, as nações no âmbito mundial, se encontram em caos, em dificuldades, em sofrimento, em função de uma ação maligna que debilita as nações, A Bíblia nos fala que Ele é quem debilita as nações, escraviza as nações, subjuga as nações. Este sistema aí estabelecido, não é? Que nós todos conhecemos como um sistema capitalista, que a cada dia torna ainda mais discrepante, não é? Avultosamente a condição social entre as pessoas, fazendo cada vez maior a distância entre as classes sociais. Isto é um sistema governado e controlado por Satanás, que debilita as nações. Um grupo diminuto tem demais e a maioria da população, a grande população, massa populacional, perece passando necessidades, padecendo as suas escassezes das necessidades básicas. Enfim, as Escrituras nos falam que lá atrás Adão e Eva foram orientados por Deus, mas deixaram de dar ouvidos à voz de Deus e ouviram a voz do diabo, foram enganados, a voz da serpente, e vivenciaram esta condição, não é? Do dia em que dela comeres, certamente vocês vão morrer. Fidelidade da palavra de Deus, fidelidade da palavra de Deus. E agora o apóstolo Paulo nos fala: mas Deus prova o seu amor. Não é porque eles desobedeceram lá atrás que Deus deixou de amar, Ele continuou amando. E agora este mesmo Deus, entendendo a incapacidade, vendo a impossibilidade do homem de soerguer-se diante dele, o próprio Deus então manifesta a sua boa vontade, manifesta o seu grande amor, envia Jesus Cristo, a sua provisão salvífica e restauradora ao homem. E agora Jesus então assume esta condição de Cordeiro de Deus, se entrega na cruz do Calvário, não é? Se doa em favor dos homens, e aí vem o apóstolo Paulo. Deus levanta este homem e escreve esta palavra linda: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se não fosse a fidelidade de Deus na obra de Jesus Cristo, onde estaria eu? Onde estaria você? Onde estaríamos nós? Se hoje nós temos esperança e se há alguma possibilidade de vitória para a humanidade, para nós, é porque Deus, na sua fidelidade, enviou Jesus Cristo. Nos entregou o seu único Filho, o seu unigênito Filho, que assumiu a forma humana, né? O Verbo encarnou-se e se doou para resgate, para a redenção e para a salvação de todo aquele que crê. É necessário para que vivamos, usufruamos efetivamente em questões de vida eterna a salvação, não é? Desfrutando assim, usufruindo da fidelidade de Deus, é necessário que creiamos.
Olha o que João diz, capítulo 3, e o verso 16 do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A fidelidade de Deus em termos de salvação eterna, não em termos de alimento diário, não em termos de condição diária que todos nós hoje usufruímos, experimentando sim, de forma muito geral e ampla, não é? No amplo sentido da palavra, a fidelidade de Deus, mas em termos de salvação eterna, é necessário que nós creiamos em Cristo Jesus. E uma vez que nós cremos, abraçamos a Jesus pela fé, então efetivamente vivenciamos, temos segurança em vivenciar a sua fidelidade. Que Deus te abençoe, meu amado telespectador, e que verdadeiramente você tenha olhos espirituais para enxergar, ouvidos espirituais abertos para ouvir e coração aberto como terra fértil para receber a bendita palavra que frutifica e que gera fé em benefício nosso. Que você possa, de fato, vivenciar a grande fidelidade do Senhor Deus manifesta para conosco. Assim chegamos ao final do programa. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua fidelidade manifestada a favor da minha vida, a favor de todos os nossos telespectadores, a favor da nossa cidade. A tua graça tem fluído sobre esta cidade, que de forma muito intensa, muito particular, os nossos telespectadores possam experimentar esta tua fidelidade no quesito salvífico, no quesito de vida eterna na tua presença. Eu oro abençoando a todos, é a minha oração em nome de Jesus. Se Deus permitir, nós estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. E eu quero declarar novamente, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.